Mercado Band News agora, a Juliana Rosa está conosco, hoje eletronicamente. Olá, Ju, boa tarde para você. Oi, Edu, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Estivemos em Brasília essa semana, né? Como é que foi Tô cheia para jornalista, né, tô cheia de informação, agenda atualizada, muita fofoca. Ano que vem, imagina, o mês de janeiro é um bom mês para isso, né? O mês de janeiro é um bom mês para a gente circular por Brasília atrás de novas fontes. Primeiro, no começo de governo mudam, né, segundo e terceiro escalão, além do primeiro, evidentemente. E depois tem a nova Câmara e o novo Senado, né, uma parte do Senado e sempre a nova Câmara chegando a partir de 1º de fevereiro. Será bem-vinda de volta a Brasília, certamente, durante o mês de janeiro também. Ju, e hoje? Vamos lá. Boa. Você que já morou por lá sabe como funciona, Edu. Ali é um turbilhão, né? E é interessante a gente sentir ali de perto como é que está a movimentação com esse olhar econômico. E o que a gente percebe é que você tem ali uma incerteza ainda, porque as negociações para o orçamento vão além das necessidades com as pessoas de baixa renda. É sempre assim. Eles vão colocando aqueles famosos jabutis e essa é a preocupação que a gente vê no ambiente econômico. Vamos dar uma olhada hoje. Bolsa de Valores fechou em queda, diante dessa insegurança ainda com o tamanho do que vai se gastar. A gente tem já aí para mostrar para vocês o Ibovespa, que fechou agora há pouco, com queda, Ibovespa queda de 1,67%, 107.249 pontos. Dólar subindo pouco até, né? R$ 5,21, alta de 0,2%. Juros também são indicadores importantes para a gente olhar, fechando em alta, que é quanto que os investidores cobram para poder financiar a dívida do Brasil. E são essas taxas de juros que os bancos olham na hora de emprestar dinheiro para a gente. Então, você vê que a insegurança bate hoje já no nosso bolso, né? O custo de crédito ele fica mais caro quando você tem uma incerteza, uma insegurança em relação ao futuro que pode provocar um aumento de dólar, de inflação e aumento de inadimplência. Então, eles cobram mais para emprestar. Por isso que é importante, a gente percebe que essa insegurança existe porque se tem um aumento de gasto que é inquestionável, né, a necessidade para a recomposição de vários programas e gastos sociais, como o Bolsa Família, a Farmácia Popular, mas você tem ali uma insegurança em relação a, primeiro, quanto que no total vai se gastar, porque colocaram ali naquelas letras miúdas, né, os jabutis, que não se sabe exatamente o montante desse gasto. Então, você não tem ali uma transparência, né, de quanto realmente vai se gastar e também você não sabe ainda como é que isso vai ser recomposto, vai ser compensado ao longo dos próximos anos. Então, essa insegurança em relação ao que vai ser cortado depois nos próximos anos, se vai ter aumento de imposto, se vai ter reformas, se a nova regra fiscal, como que ela vai funcionar. Então, você tem ali uma série de questões que acabam gerando, o que eu senti em Brasília, Edu, foram os empresários que estavam ali bastante inseguros em relação à tomada de investimento. É difícil você investir, contratar, quando você não sabe quanto é que vai ser o juro, a inflação, essa taxa de retorno, né? O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin me falou, olha, o governo Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal, mas daí uma coisa é dizer, outra coisa é realmente ter algo escrito, formalizado, um compromisso, né, com o equilíbrio das contas. Então, a gente vai acompanhar amanhã, pode ser que o novo ministro da Fazenda seja anunciado, a expectativa hoje movimentou o mercado, bastidores, que o Fernando Haddad seria o ministro da Fazenda, e para poder compensar um nome que é ligado ao PT, o presidente do Banco Central teria sido convidado para estender o mandato dele, então, né, um nome ali mais para a esquerda, outro mais agradando ali o centro-direita e gerando, né, algum equilíbrio de forças na economia. Aqui, Ju, Edu, só antes de você trazer o nosso convidado, há 42 minutos está aqui na capa do Financial Times eletrônico. Lula expected to appoint left-wing loyalist as Brazil Finance Minister. Se espera que Lula aponte um loyalist, fiel
apoiador de esquerda como ministro das Finanças do Brasil. Pois é. E é importante, Edu, ontem eu perguntei para o Alckmin, como tem muita gente na equipe de transição, né? Você tem gente ali na economia que pensa A, o outro pensa B. Né? E o que vai prevalecer? Na própria PEC, de novo, o diabo mora nos detalhes, né? Tem um trecho aqui, Edu, da PEC, eu mostrei para o Alckmin aqui, porque muita gente tinha me apontado aqui esse detalhe, vem escrito que, citando a teoria monetária moderna, que é MMT. Isso dá calafrio para o mercado financeiro, para os empresários, porque, a grosso modo, significa que você pode se endividar se você emite na sua própria moeda, como se não tivesse limite de endividamento para estimular a economia. A gente sabe no que deu, né, no governo Dilma, o que deu agora, inclusive, no próprio Reino Unido, que caiu a ministra porque propôs gastos exagerados. Então, é importante a gente saber para que lado vai pender a linha econômica. E, por último, antes de chamar o nosso convidado, a gente tem dados do comércio, que eu queria repercutir também na nossa entrevista de hoje, que o IBGE divulgou, mostrando o crescimento das vendas do comércio, alta de 0,4, é acima do esperado, aí um pouco acima, mas perde fôlego em relação a setembro, quando o crescimento das vendas foi de 1,2%. Ou seja, a economia brasileira ela segue crescendo e o que a gente vê nesse momento é a economia ir perdendo fôlego diante de um juro alto e uma situação mundial também que faz com que o mundo todo agora cresça menos e a gente também, para poder reduzir o consumo e forçar os preços para baixo, puxar a inflação para baixo. Mas vamos conversar com o nosso convidado, economista, que sempre me ajuda muito a entender aí esses números aí, e essas entrelinhas, né? Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Silvio, prazer te receber ao vivo aqui no Band News. Boa noite. Me ajuda, então, a poder traduzir um pouco essa discussão, esse sentimento, né? Silvio estava falando um pouco do que eu senti ali em Brasília, que são o tal dos jabutis, né? Porque quando eu estava lá no Senado, o pessoal na hora comemorou, conseguimos tirar 30 bilhões, né, do Bolsa Família, era 175, foi para 145, mas aí eles pegaram os 30 que economizaram e botaram mais 30, mais ou menos, com os outras brechas para se gastar. No final das contas, é uma dívida alta e um clima de insegurança, né, Silvio? O que falta ali para a gente poder ter uma clareza maior, uma segurança para se investir, para crescer, né, para a gente ter um ambiente melhor na economia? Juliana, boa noite, né? Boa noite a todos. Sempre um prazer falar com vocês. Realmente, né? Acho que esse é o grande ponto que tem causado preocupações, né? E que não são pequenas, no fundo. Claro que, de certa forma, não é uma grande surpresa, né? A gente sabe que as cabeças pensantes aí desse novo governo têm esse viés que é mais gastador, mais, né, pró-gastos, pró-uso de ferramentas estatais para que o país cresça, né? Então, esse tipo de debate ele não chega a ser uma grande surpresa, mas é claro que a nossa situação fiscal, né, nossa situação de contas públicas, hoje não dá margem, não dá brecha para grandes excessos, né? Muito pelo contrário. Mas é claro que, como você lembrou bem no início, há algumas demandas que são aí realmente necessárias para o próximo ano e que não estavam bem contempladas no orçamento, mas é importante ter aí uma certa parcimônia em relação a isso, porque no fundo, né, temos toda uma perspectiva de um aumento de endividamento nos próximos anos e a depender dessa trajetória, isso obviamente vai causar aí preocupações ainda maiores, né? No fundo, o que a gente, né, tem que deixar claro, né? Quer dizer, uma linha fiscal mais flexível, mais frouxa, mais gastadora, se de um lado abre a possibilidade de você atender determinadas demandas, de outro vai se traduzir, né, num risco, numa percepção de risco inflacionário maior, uma percepção de risco fiscal maior e juros mais altos, né? Não só juros, eventualmente uma taxa de câmbio mais alta, ou seja, gera também consequências econômicas negativas, e é isso que tem que ser muito bem ponderado aí, né, nessa equação, para que a gente acabe não exagerando e aí caindo num resultado ruim, que é o que ninguém gostaria. Agora, você vê essa tentativa agora dessa costura que está acontecendo hoje, que é, antes de anunciar o nome do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, tentar também, né, junto, fazer um anúncio para contrabalancear
a percepção, né, de que vai pender muito para a esquerda a agenda econômica, o convite para que o presidente do Banco Central, todo mundo te pergunta se é seu parente, né, que é Roberto Campos Neto, e você é Silvio Campos Neto, mas não tem nada a ver, né, Silvio? Mas não sei se o seu parente vai aceitar, né? Mas essa composição poderia acalmar um pouco aí as expectativas? Olha, Juliana, eu diria que é fundamental que o Banco Central siga em boas mãos, cumprindo o seu papel, né, que é de preservar, né, o valor da moeda, manter a inflação o mais baixo possível, o mais próximo da meta possível, né? A gente está num processo, né, inflacionário agora sendo revertido, então, pensando do ponto de vista da confiança, da credibilidade, é fundamental que o Banco Central siga em boas mãos e, nesse momento, ele está em boas mãos com o Roberto. Agora, claro, fica essa dúvida se ele aceitará ou não, mas de qualquer forma acho que é um ponto aí importante para pelo menos minimizar um pouco aí os danos de uma equipe econômica que vá sim e deve ir numa linha mais, né, chamada desenvolvimentista, né, que tem essa linha mais heterodoxa de apostar mais alto no uso, como eu disse, de instrumentos estatais para atingir objetivos econômicos. Isso vai continuar preocupando, mas tendo um Banco Central preservado, já diria que pelo menos é algo que minimiza um pouco esses estragos. O Edu tem uma pergunta para você, Silvio. Tenho. Olá, Silvio. Com base nessa resposta da pergunta que você fez, Ju, e qual é a resposta que o Silvio deu? Ele tem mandato. Ele vai ficar mais um ano, pelo menos. Se o presidente do Banco Central diz que porque mudou o presidente ele não quer ficar, é a prova cabal e definitiva que o Banco Central não é independente. Tem lado. Não, mas ele ficaria mais um ano, né? A discussão é ele ficar mais um ano, né? Mas o que eu entendo o que eu entendi é que era ficar agora e não dizer, não, vou embora agora. Tem que ficar. Não, agora ele vai ficar, agora ele vai ficar. Se não ficar, deixa na cara que não é independente. É pró-mercado. E a gente quer um Banco Central independente que não seja nem pró-mercado, nem pró-governo. Ou não, eu estou errado? Silvio? A questão é que ele estenda esse prazo além de 2024, Então, não é isso? Certo. E aí, Silvio, na verdade, é uma garantia para o governo inteiro, né? E essa que é a negociação, né? Que ele fique até o final do governo novo. Sim, sem dúvida. De novo, não sei exatamente os termos dessa conversa. O fato é, ele tem mandato, sim, até o fim de 2024, né? E, a princípio, isso não muda, né? E é um ponto que isso já por si só já demonstra como foi importante essa medida tomada aí pelo governo atual de conceder essa autonomia e essa independência para o Banco Central. Caso contrário, hoje nós estaríamos aí com essa dúvida. Bom, quem que vai assumir o BC? Alguém aí que vai manter o compromisso, né, com a meta de inflação ou não? Enfim, pelo menos esse problema não temos agora. Agora, a partir de 2025, volta essa incerteza. Se porventura houver esse arranjo, e eu não sei se ele terá que ficar por mais 4 ou se é possível essa extensão por 2 anos, não tem essa confirmação, mas já seria algo que certamente os mercados veriam aí com bons olhos, né? Essa garantia de ter um Banco Central técnico e independente até o fim do mandato. Mas eu volto no mesmo ponto. Não é nem técnico nem independente, é com um lado e com uma vertente. Isso me incomoda um pouco quando se fala em independência. Não há independência. É pró-mercado. Então por que não pode ser pró-governo? Você vê como é uma incoerência de discurso? Porque tem que manter. Foi eleito um outro governo. Eu fico um pouco incomodado com esse tipo de discussão quando se pega como um argumento técnico aquilo que é político. E é absolutamente justo que cada um defenda seu lado. É absolutamente justo que cada um veja e prefira aquilo que acha que é o correto. Não, mas essa discussão... Não, essa discussão eu acho que não cabe, porque a discussão de independência do Banco Central tem a ver Juliana, com o mandato que é técnico do Banco Central, não sem é técnico interferência nem independente. política. Mas essa não é nem técnico nem independente. É com uma visão e com um mandato fixo. Perfeito. É uma visão técnica. Qual a tua opinião, Silvio? Mas qualquer outro lado também seria técnico. Ninguém vai colocar lá médico, a não ser esse governo que a gente tem que coloca general para ser médico. Não necessariamente foi técnico. O Alexandre Tombini foi zero técnico. Foi uma pessoa completamente política, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a mim chama um pouco a atenção, como se houvesse um lado que é o certo e o outro é o errado. Não, são visões diferentes. Então, Silvio, mas enfim, qual que é a tua avaliação técnica? Porque o Edu tem uma visão acalorada aí da discussão econômica.
Não, eu diria o seguinte, né? Quando a gente fala de técnico, assim, a visão de que o papel que cabe ao Banco Central é preservar o valor da moeda, né? Quer dizer, o que a literatura Exatamente. acadêmica e as experiências históricas mostram é que contribuir melhor com a economia de um país, preservando o valor da moeda. Quando ele tenta interferir de uma outra forma, por exemplo, tentando fomentar atividade, tentando gerar crescimento e deixando um pouco de lado a questão inflacionária, isso, principalmente para países, né, como o Brasil, países emergentes, acaba sendo um fator aí, uma aposta que vira um tiro no pé. Quer dizer, a gente mesmo aqui no Brasil teve exemplos aí no passado que foram um pouco nessa direção. Então, quando a gente fala no técnico, é mais nessa linha. Cabe ao Banco Central buscar a meta, atingir a meta de inflação e usando o seu instrumento que é a taxa de juros. Se a inflação está baixa, você pode reduzir juros, né, e aí olhando toda uma conjuntura econômica, se a inflação sobe, você sobe juros para combater. E basicamente essa seria o posicionamento, né, na nossa visão adequado aí para o Banco Central. Ô Silvio, em relação à discussão da nova meta que vai substituir o teto de gasto, você tem ali também ainda uma incerteza em relação a qual seria, a partir de agosto, né? Está na PEC colocado que essa regra precisa começar, então, a ter uma alternativa a essa regra. Que regra que você acha que seria viável? Qual é a incerteza hoje que está colocada? Essa regra realmente é algo ainda totalmente imprevisível, eu diria, né? Quer dizer, o que a gente tem de concreto hoje? Uma elevação do teto, né, no valor aí colocado pela PEC, né, o valor oficial de 145 bilhões, mas que com alguns penduricalhos que foram colocados pode até se aproximar de 200 bilhões, o que é bastante coisa, né? Gera uma preocupação em termos de dinâmica da dívida pública. E isso já está colocado. Você tem um deslocamento do teto que, de certa forma, já dá uma certa margem de manobra aí para o governo, não só esse ano, mas também o ano que vem, né? A partir de 2024. A partir de 25 é que teria que sim definir algumas coisas aí, porque cai esse waiver, né? Essa ampliação do teto. Agora, tem também essa situação colocada que é preciso até agosto, em tese, apresentar um novo arcabouço fiscal. Mas aí, efetivamente, é um debate que ainda vai acontecer, né? Quer dizer, eventualmente até o governo pode, dada essa folga no teto, manter aí o teto como em funcionamento, tendo em vista que ele conseguiu, né, uma margem importante para lidar com essas demandas, né? Então, de novo, acho que é uma discussão que vai acontecer, mas que, de certa forma, né, a gente ainda deve ter nos próximos meses muitas preocupações aí dos agentes econômicos em relação a toda essa trajetória do gasto. E por último, Silvio, quando a gente olha as vendas do comércio subindo no mês de outubro, até um pouquinho acima aí do esperado, queria a tua visão em relação a isso. A economia até tem se mantido numa trajetória positiva, embora desacelerando, né, o ritmo de crescimento, mas é importante a gente ver que a economia ainda se mantém, apesar de uma inflação ainda alta, né, juros altos, se mantém em patamares positivos, né? O que se espera daqui para frente, o impacto, né, que essa discussão toda pode ter em relação à trajetória de crescimento? A economia manteve, né, um ritmo satisfatório ao longo dos últimos meses. Na verdade, até um ritmo forte no primeiro semestre desse ano. Isso se traduzindo em ganhos importantes também para o próprio mercado de trabalho, né, desemprego em queda, renda agora se recuperando. Mas é fato que, olhando os próximos meses, isso já está acontecendo, na verdade. Tem uma desaceleração bastante evidente pela frente. No fundo, houve um aperto monetário importante, né, um aumento de juros para reverter o quadro inflacionário. Isso já começa a afetar algumas variáveis importantes, né? Principalmente aquelas mais ligadas ao crédito, né? E há sim sinais de deterioração do crédito, aumento de juros de mercado, aumento de inadimplência, situação financeira de famílias que não é tão confortável. Então, de certa forma, o que a gente tem? Primeiro, a perspectiva de que a economia ainda se sustente ao longo dos próximos meses, ou seja, não há nenhum quadro de reversão abrupta de todo esse cenário para uma contração, para uma recessão ou algo do tipo, mas ainda assim devemos sim observar uma economia crescendo menos, né? E aí não só com as questões locais, o resto do mundo também passando por uma desaceleração, olhando aí o próximo ano. Então, perspectiva aí de um ritmo bem mais comedido em 2023, nós na Tendências projetamos um crescimento de 0,9 para o próximo ano.
O que já seria grande coisa se tudo caminhar, né, dentro do cenário, como vocês falam, um cenário que majoritariamente, né, é mais positivo do que negativo, não é isso, Silvio? Basicamente é isso, né? De novo, a gente vem, né, num processo de recuperação importante que até surpreendeu em relação ao que se esperava, mas é fato que temos, claro, ainda muitos desafios, né? A necessidade de novos avanços, né? Inclusive estruturais, né? Então, de certa forma, ainda tem muito que se caminhar e que se espera, né? Que a gestão, a política econômica daqui para frente vá numa direção que, de certa forma, não retroceda e não impeça, né, a continuidade dessa retomada. Tá certo. Silvio Campos Neto, economista da Tendência. Silvio, obrigada pela tua entrevista aqui ao vivo. Sempre um prazer te ouvir, Silvio. Prazer é meu, muito obrigado e boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Ô, Edu, no meio dessa transição toda, é gente a beça, né? E no final das contas, acho que a mensagem positiva, né? A gente vê que o cenário da Tendências, o cenário base, como eles chamam, é mais positivo, né, do que negativo. Você tem os riscos e tal, mas o que eu sinto ali realmente é uma tentativa, conversando com pessoas de várias linhas, né, de pensamento e tal, todos trabalhando para se encontrar um meio do caminho, né? O Lula sabe que precisa trabalhar fazendo uma coalizão para ter governabilidade. É muita gente boa ali também, que nem vai ficar no governo contribuindo com os seus estudos para poder ajudar o Brasil. Então, acho que eu consegui voltar de lá com essa sensação do copo meio cheio mesmo, sabe? De você ter ali um esforço para poder encontrar um caminho do meio e fazer o Brasil crescer, que é o que todo mundo quer, né? E, Ju, só para terminar a semana, amanhã parecia que é jogo do Brasil, vamos, né, desmobilizando, mas com essa possibilidade do presidente eleito confirmar o nome do ministro da Fazenda amanhã, já se transforma num, entre aspas, dia de trabalho e emoção até às 18 horas de novo, né? Pois é, será que ele vai anunciar antes ou depois do jogo, né? Então, vamos ver qual que vai ser a estratégia política. Eu estava conversando com o Rafael Prado aqui na redação. Olha, amanhã vai ser duro de sair gol, viu? Melhor fazer tudo logo de manhã para garantir a alegria. Porque